Fala, meus filhos, já deixei aqui a tabela periódica preparada para a gente receber aqui, para a gente resolver uma bateria de questões, tá bom? Do livro de vocês, do nono ano, eu vou ficar pulando aqui para lá igual macaco, ó, de uma janela para outra aqui. Peço paciência de vocês, mas essa bateria de questões, ela está simplesmente maravilhosa, uma mega revisão aí de estrutura do átomo, tá bom? Então vamos lá. Questão 4 diz assim, ó, indica as afirmativas verdadeiras sobre a estrutura do átomo. Letra A, no átomo há duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Galera, essa primeira aqui é verdadeira, ó, tá? O átomo, ele possui duas regiões, ó. Vou colocar aqui a tabela periódica para vocês, ó. Repara o seguinte, vou pegar o átomo de hidrogênio, que é o menorzinho aqui, ó. Repara que você tem uma região central, tá? Essa região central aqui é o núcleo, ó. E a eletrosfera é a região onde os elétrons, eles ficam girando, ó, tá certo? Ó, vou pegar um átomo maior aqui, o de sódio, tá? Vamos pegar o átomo de sódio, ó. Olha só, então você tem aqui a região central, essa região central é chamada de núcleo, e ao redor do núcleo você tem a eletrosfera. No núcleo, pessoal, você tem os prótons e os nêutrons, tá certo? Prótons e nêutrons no núcleo, e ao redor do núcleo você tem a eletrosfera. Então essa primeira é verdadeira. Você tem aqui, ó, duas regiões, ó, no átomo há duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, verdadeiro. Esse modelo que a gente acabou de ver, pessoal, modelo de Rutherford, tá? Próximo. Para Dalton, o átomo era uma partícula indivisível. A gente viu na aula passada que existem três modelos atômicos, né? Para Dalton, o átomo era uma partícula indivisível, verdadeiro. É o modelo da bola de bilhar. Para ele, o átomo era maciço, indivisível, era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e intransformável. Cheio de in aí, né? Cheio de in. O modelo atômico de Dalton, tá? Então isso aqui está correto. Para Dalton, o átomo era uma partícula indivisível, modelo da bola de bilhar. Isso aqui a gente já viu. Os modelos de átomo de Rutherford e Bohr possuem espaços vazios em seu interior. Isso aqui também é verdadeiro, pessoal, tá? Verdadeiro. Vou de que espaços vazios são esses? São a eletrosfera, galera. Olha só. Tá aqui, ó. Esse modelo atômico aqui, ó, é o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Isto aqui tudo é o átomo, tá bom? Então ele tem duas regiões. Você tem o núcleo lá no meio e tem a eletrosfera aqui. Repare que no meio você tem grandes espaços vazios. Então você tem grandes espaços vazios no núcleo que corresponde à área da eletrosfera. Isso aqui está absolutamente verdadeiro. Então isso aqui está verdadeiro. Os modelos de átomo de Rutherford e Bohr possuem espaços vazios em seu interior. O modelo ele foi apresentado inicialmente por Rutherford, pessoal. Esse modelo aí que a gente chama de modelo do sistema solar. E posteriormente ele foi melhorado por Bohr, tá bom? Então por isso que a gente chama de modelo de Rutherford e Bohr. O átomo é a menor parte da matéria. Gente, hoje isso aqui não é mais verdadeiro, tá bom? Isso aqui é falso. Por quê? Porque, veja só, o átomo é isso aqui tudo, ó. Voltando de novo lá pro modelo aqui, ó. O átomo é isto tudo. Isso aqui tudo é o átomo. Só que repare que dentro do átomo você tem prótons lá no núcleo, você tem nêutrons também no núcleo e você tem elétrons na eletrosfera. Ou seja, isso aqui é chamado, estas subpartículas, a gente chama de subpartículas atômicas, elas são menores do que o átomo. Então o átomo ele não é a menor unidade. Por quê? Porque você tem as subpartículas que são menores do que ele. Então aqui, ó, o átomo é a menor parte da matéria, está falso por isto, tá bom? Porque você tem elétrons que são menores que o átomo, você tem prótons que são menores que o átomo, você tem nêutrons que são menores que o átomo, tá bom? Próximo aqui, ó. Letra E. Os prótons, nêutrons e elétrons localizam-se no núcleo do átomo. Isso aqui também está falso. Por que está falso? Porque os elétrons não ficam no núcleo. Os elétrons ficam na eletrosfera. Hoje eu não aguento mais tu ir e vir. Não tem problema. Ó. Veja só. Aqui nós temos os elétrons que são os verdinhos, tá bom? Estes caras não estão no núcleo. No núcleo estão os prótons e nêutrons. Os elétrons estão girando ao redor do núcleo, nesta região aqui, ó, chamada de eletrosfera. Então essa aqui está falsa quando ele diz que os prótons, nêutrons e elétrons localizam-se no núcleo. Quem se localiza no núcleo? Os prótons se localizam no núcleo, os nêutrons se localizam no núcleo. Mas os elétrons não se localizam no núcleo. Letra F. A massa do próton é igual à do elétron. Não, galera, não é. A massa do próton, o próton é um elemento de partícula positiva, que fica no núcleo. A massa do próton ela é infinitamente não, né? Mas assim, ela é muitas vezes maior do que a massa do elétron, tá? A massa do elétron ela é considerada desprezível. Então isso aqui, ó, falso, tá bom? O próton tem carga elétrica positiva, enquanto o elétron tem carga elétrica negativa. Isso aqui é verdadeiro, tá bom? Próton positivo, P de próton, P de positivo. Elétron tem carga negativa. Vold, mas tu falou dos nêutrons. Qual é a carga dos nêutrons? Como o próprio nome diz, nêutron
Nêutron é neutro, não tem carga, tá? Não possui carga elétrica. O número de prótons de um átomo corresponde ao seu número atômico. Isso aqui também é verdadeiro. O número atômico de um átomo, pessoal, é como se fosse o CPF dele. É o número que identifica o átomo. Então, se você vir aqui na tabela periódica, ó, você vai perceber que esses elementos eles possuem número. O hidrogênio é o 1, ó. Aqui, ó, o 2 é o hélio aqui, ó, tá vendo? Ó? O hélio é o 2. Você tem o 3 aqui, ó, que é o lítio, entendeu? Esses números aqui, gente, eles são os números atômicos dos átomos. É a identificação desses átomos. É como se fosse o CPF de cada um desses átomos aqui, tá certo? Então, este número atômico, se você contar, vamos pegar aqui, ó, o 1, o hidrogênio é 1, certo? Dá uma olhada lá no interior do átomo de hidrogênio. Você vai perceber que dentro do hidrogênio eu tenho um próton. Por que eu tenho um próton? Porque o número atômico dele é 1. O número atômico dele é 1 porque ele tem um próton, tá certo? Então, o número atômico coincide com o número de prótons. Veja só, ó o hélio, tá? O hélio, ele tem 2 prótons. O número atômico dele é 2 porque ele possui 2 prótons que estão lá no núcleo do hélio. Então, esta afirmativa é verdadeira. Esta afirmativa é verdadeira. O número de prótons, letra H que a gente está resolvendo, ó, o número de prótons de um átomo corresponde ao seu número atômico. Verdadeiro. Próxima questão. Letra I. A soma do número de prótons e do número de elétrons é o número de massa do átomo. Não, galera. O número de massa do átomo é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá certo? O número de massa é prótons mais nêutrons. Se você pegar os caras que estão no núcleo do átomo, a massa deles vai corresponder a praticamente a massa total de todo o átomo. Os elétrons possuem massa desprezível. Então, tá errado aqui, ó. A soma do número de prótons e do número de elétrons. Não, tá errado. Do número de nêutrons, tá? É o número de massa do átomo. Então, a massa do átomo é constituída pelos prótons e pelos nêutrons, tá? A massa do elétron é desprezível, então a questão está incorreta. Vamos botar um falso aqui, tá? Próxima. J. O núcleo do átomo tem carga elétrica total positiva. Verdadeira por quê? Porque ele está falando do núcleo, tá, galera? Ele está falando do núcleo. O que é que eu tenho no núcleo? No núcleo eu tenho os prótons, que tem carga elétrica positiva. E eu tenho os nêutrons, galera, que não tem carga, tá? A carga elétrica dos nêutrons é 0. Então eu tenho a carga elétrica dos prótons, que é positiva, e os nêutrons não têm carga, dentro do núcleo, tá certo? Porque ao redor do núcleo eu tenho a eletrosfera, mas ele está falando assim, ó. O núcleo do átomo tem carga elétrica total positiva. Verdadeiro, galera. Verdadeiro. Porque dentro do núcleo eu tenho carga positiva, que são os prótons, e os nêutrons não têm carga. Então, se eu somar o que é positivo com nada, vai dar positivo, né? Então, um número positivo com nada vai dar um número positivo. Então, a letra J está correta. Letra K. A maior parte da massa do átomo está no núcleo. Verdadeira também, tá certo? Verdadeira também. A maior parte da massa do átomo, como nós já vimos aqui, está no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, tá certo? Os elétrons têm massas desprezíveis. Os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons. Eu falei para vocês, pessoal, que o número de prótons, ele corresponde ao número atômico, tá? Esse número que está aqui, ó, na tabela, ó, 1, 2 aqui, ó, tá? 1, 2, tá certo? Ó, 3 aqui, ó, é o número atômico, e o número atômico corresponde ao número de prótons. Esse número atômico é como se fosse o CPF do teu átomo, é o que identifica o teu átomo, você vai identificá-lo pelo número atômico, tá bom? Então, se você tem átomos de um mesmo elemento químico, eles vão ter o mesmo número atômico, que é o mesmo número de prótons, tá? Não tem como você ter caras com o mesmo número de prótons de elementos químicos diferentes. Então, isso aqui está verdadeiro também. Se eles têm o mesmo número de prótons, eles terão o mesmo número atômico e serão do mesmo elemento químico, esses átomos. Letra M. Prótons e elétrons estão localizados na eletrosfera. Falso por quê? Porque na eletrosfera, galera, eu tenho os elétrons. Os prótons estão no núcleo. Isto aqui é falso, eu já mostrei o desenho lá para vocês, a figura, né? Letra N. A massa do elétron é aproximadamente igual à massa do nêutron. Não falso, pessoal. Massa do elétron é desprezível. Desprezível, desprezível, desprezível. Pense no negócio desprezível, é essa massa do elétron, tá? Então não pode ser igual à massa do nêutron. A massa do nêutron ela é igual à massa do próton, tá certo? É praticamente igual à massa do próton, não à massa do elétron. Então isso aqui está falso, a letra N. E por último, a letra O. A perda de um elétron altera muito a massa do átomo. Se eu acabei de afirmar que a massa de um elétron é desprezível, como é que a perda de um elétron vai alterar essa massa? Tá errado, galera, tá errado. Então, elétron, massa desprezível, guarda isso aí que você vai ser feliz. Valeu? Um abraço para vocês, meus queridos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.